Neste momento, em continuidade à adoração ao nosso Deus, teremos uma mensagem pela Cíntia. Feliz sábado. Na verdade é Cíntia e a Companhia Limitada. É um trio aqui, hoje nós vamos cantar em louvor a Deus. Pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém. Não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Senti as suas mãos da proteção, Ele me abraça. Decisões, meu ser, sempre ferem as vontades de Deus, mesmo sem merecer. Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém. Não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Senti as suas mãos da proteção, Ele me abraça. Eu me sentir, eu sei que Deus enviará tua força e poder. Até mesmo que hesite a minha fé, o meu Deus nunca irá me abandonar. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém. Não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém. Não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Sente as suas mãos da proteção, Ele me ama.
Bom dia a todos os irmãos, um bom sábado, as visitas que estão conosco e os internautas que nos acompanham nesta manhã, onde quer que estejam. Que o Espírito de Deus possa estar aqui e também com eles. O título do meu sermão desta manhã é O Talento da Crítica. E esta palavra talento eu coloquei entre aspas. Vamos ler São Mateus 7, os versos 1 a 5. E os irmãos prestem bastante atenção na leitura. Mateus 7, os versos 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Minha primeira pergunta: quem gosta de ser criticado? Quem se lembra de uma crítica que recebeu dos pais, de um professor, de um amigo, que causou uma mágoa profunda? Quem sabe você traz essa mágoa até hoje. A maioria das pessoas odeia a crítica. Fazem o possível para ignorá-la, negá-la, evitá-la. Protegem-se contra ela, fogem dela. Inventam desculpas, jogam a culpa em alguém, atacam quem a faz. Mas quando vamos falar em crítica, tem a tal da crítica construtiva. E eu vou fazer uma definição desta crítica. Na maioria das vezes, se não todas, é somente para malhar o criticado. Eu vou fazer uma crítica construtiva para você, pastor. Começa até bem, mas termina malhando o pastor. A verdade é que ninguém escapa da crítica. Às vezes a crítica vem de pessoas tão desqualificadas para tal, que ignorar seria a melhor atitude. Notem, e essa historinha autoexplicativa. Uma sementinha foi colocada na terra e logo começou a germinar. Bem disse ela, qual dessas flores que me rodeiam eu serei? Ela olhou, ali estava o lírio. Ela disse, bem, o lírio é simples e orgulhoso, é de pouco valor. Ela olhou, ao outro lado estava uma rosa. Ela disse, a rosa é bem ostentosa, mas sua forma é antiga e comum. Olhou mais à frente, ali estava a violeta, azul, bonita, mas a flor não é a que ela escolheria. E assim aquela vaidosa sementinha criticou todas as flores ao seu redor. Até que uma manhã ela se deu conta que era uma erva daninha. Testemunhos Seletos, volume 2, página 257. Olha aqui, ó. Constantemente pretende descobrir faltas em outros que são melhores do que eles. Como a gente critica às vezes pessoas que têm mais valor que a gente mesmo. Eu quero ler mais um texto bíblico. Está em Levíticos 19, o verso 16. Levíticos 19, verso 16. Diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Eu vou fazer algumas perguntas bem pertinentes ao assunto,
e até envolventes, por que não? De que falamos quando estamos em casa? O que os teus filhos ouvem? O que você fala? Qual é o diálogo? Outra, de que falamos quando estamos à mesa? Sobre o que conversamos quando nos encontramos com nossos amigos? O que seria de nossa igreja, de nosso lar, de nós mesmos, se de hoje em diante abandonássemos a crítica? Se fizéssemos uma pesquisa de todos os problemas que tem havido na igreja, verificaríamos que a grande maioria se deve ao hábito de criticar e bisbilhotar. E por incrível que pareça, a irmã White trouxe uma estatística. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 466, ela diz: mexeriqueiros e boateiros são uma terrível maldição à igreja e à vizinhança. E olha que ela diz: 2/3 de todos os problemas da igreja procedem dessa fonte. Parece que até já aumentou. Um pastor pregou um sermão sobre a mordomia cristã. E ele apresentou a parábola dos talentos. Ele instou com a congregação para que colocasse sobre o altar todos os talentos que Deus lhes havia dado. Depois do culto, o irmão dirigiu-se ao pastor e disse-lhe: pastor, eu não sou um homem com muitos talentos. Eu não me sinto capaz de ensinar na escola sabatina. Eu não tenho qualificações para angariar dinheiro para a igreja. E nem posso fazer todas essas coisas que o senhor mencionou no seu sermão. Mas eu tenho um talento que pode ser de algum benefício para a igreja. Qual é o seu talento? Perguntou o pastor. Eu tenho o talento da crítica. Posso criticar sermões, o coral, qualquer coisa feita, e também criticar os irmãos. O pastor disse-lhe: recorda-lhe o que fez na parábola o homem que tinha um talento? Ele o enterrou, disse o irmão. Sugiro que o irmão faça a mesma coisa com o seu talento. Talvez hoje, no quintal da nossa casa, a gente devesse abrir um buraco lá e enterrar um talento que não nos interessa. Devemos cuidar para não estar tirando a vida de ninguém por meio da crítica. Houve um entre os 12 apóstolos que era um crítico. Foi o mesmo que traiu e vendeu a Jesus, Judas. Quantos males seriam evitados na igreja se a nossa língua estivesse onde deveria estar e se não falássemos nem ouvíssemos falar mal dos outros? Como é bom falar mal de alguém. Como a gente tem auditório quando a gente quer fazer um fuxico. Como a gente encontra pessoas que gostam de fofoca. E a gente fala às vezes daquilo que a gente não conhece, denigre a imagem de uma pessoa que é tão boa ou melhor do que eu. Como a gente conversa, a gente leva 2 anos para aprender a falar e nunca mais aprende a calar, só se mover. Como a gente fala. E como a gente fala, o que deve e o que não deve. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 183, tem alguns pensamentos fortes. Este é um: Satanás se unirá muito zelosamente aos que criticam, fomentando incredulidade, inveja, ciúmes e desrespeito. O que a crítica traz? Incredulidade, inveja, ciúmes e desrespeito. E nós temos um problema como igreja. Nós nos chamamos de irmãos. Nós temos muita intimidade. E quanto mais íntimo, menos respeito eu tenho. Esse é o irmão, é meu irmão, é minha irmã. Eu me acho no direito de desrespeitá-lo, criticá-lo, falar dele como eu quero e bem entendo. Mas eu tenho que ter uns limites. Graças a Deus que tem os limites. Lá em casa, você coloca os limites para os seus filhos. Tem um limite.
A sociedade tem limites. Aqui na igreja temos limites. Aqui nós temos o chefe maior, o pastor. Nós temos seus assistentes, os anciãos, seus assessores mais diretos, temos os diáconos. Aqui na escola sabatina nós temos uma diretora, um diretor. Tudo, nós precisamos ter limites. Às 9 horas começa o culto. X horas começa a escola sabatina. Deve ir até X horas, tudo tem um limite. É interessante a nossa crítica quando vamos fazer. Por que criticar? Eu vou dizer mais alguma coisa sobre isso. O avô e seu netinho se dirigiam para a cidade. E eles iam levando um burro. O avô colocou o neto no lombo do burro e alguém olhou e disse: que garoto egoísta, obrigando esse pobre senhor a andar. Como o avô não aceitasse que criticasse o neto, ele pediu que o neto saísse e ele montou no burro. E logo alguém disse: que velho egoísta fazendo esse garotinho andar. Então o avô desceu e os dois foram a pé. Logo alguém disse: veja como são dois tolos. Tem um burro e não o usam. O avô e o neto subiram no animal. E outro disse: que gente cruel, abusando desse pobre burrinho, vão quebrar-lhe a espinha com a carga tão pesada. Por fim, eles decidiram carregar o burrinho nas costas até a cidade. Quem sabe você está carregando um burrinho nesta manhã. Você veio para a igreja, como é difícil você agradar um crítico. Se você montar no burro, você está ajudando o animal. Se puser uma criança, você é tolo. Se você for, você está... E quanta coisa, como o crítico vem para te atacar. E não traz uma solução. Ele apenas tem o prazer de criticar. Nascido para o sucesso, página 153. Olha o que diz aqui, ó. Existem muitas estátuas erigidas para grandes indivíduos que foram criticados, mas nenhuma foi construída para um crítico. Muitas para os criticados, nenhuma para o crítico. Porque há em quase todo ser humano uma forte tendência para a crítica. Como é bom criticar, como a gente sabe, como a gente conhece, como a gente fala. Laurence Stern disse o seguinte, ó: a crítica é o imposto da incapacidade sobre o mérito. É bom a gente pensar isso aqui. A crítica é o imposto da incapacidade sobre o mérito. E um dia eu vi um pensamento sobre a inveja. A inveja é o mérito dos incapazes. Jean de La Bruyère, ele disse assim, ó: o prazer de criticar priva-nos muitas vezes de ser movidos por qualidades mais puras. Quando criticamos, evitamos ter coisas melhores. A língua tanto pode construir como demolir. Construir é uma tarefa de todo cristão. No sermão proferido pelo pastor Duncan Evans, quando ele era um dos vice-presidentes da Associação Geral, ele afirmou, olha o que ele disse, foi bem forte: se o tempo que muitos gastam em criticar fosse dedicado à oração, a causa de Deus prosperaria rapidamente e Cristo logo viria buscar os escolhidos. Faz tempo que ele escreveu isso. É verdade. Quando a gente conversa, como a gente faz. Eu me lembro uma vez, numa igreja, eu cheguei, 3 irmãos vieram falar comigo. Pastor, o senhor não pode mudar esse pastor? Era um pastor que eu tinha um respeito muito grande por ele, um grande pastor. Mas pastor, eu disse, vocês vieram me falar do pastor para mim? Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês já visitaram o pastor? Vocês já foram até a casa dele para orar por ele? Vocês não fizeram isso. Façam, depois nós conversaremos. Graças a Deus, até hoje eles não voltaram. Um grande pastor. Esse pastor já faleceu. Pastor que eu respeitava muito.
irmãos, a gente fala sem saber. Eu tinha na igreja do Arruda uma menina, ela se tornou médica, esposa de um pastor depois. Passava uma carta missionária como poucos, tinha 13 anos. E eu cheguei, isso em 1970, no auge da minissaia na igreja. Estava entrando na igreja e os irmãos não aceitavam. E eu cheguei, novo, sem experiência, couro fino, qualquer beliscão dói. E um disse assim para mim, um senhor de mais de 70 anos: pastor, o senhor viu a saia daquela menina? Eu disse: eu vi. O senhor viu como estava curta? Vi. Eu fui visitar a Evinha na casa dela. A Evinha era filha de um médico casado com a segunda esposa dele, talvez nem casados fossem. E ela me disse: pastor, a saia mais comprida que a minha mãe compra para mim é essa aqui. Se alguma família da igreja me aceitar para morar com ela, eu vou. Mas enquanto eu morar aqui, pastor, eu não tenho como mudar as minhas roupas. Eu disse: Evinha, eu prefiro você de saia curta dentro da igreja do que comprida fora dela. Vai lá, eu vou resolver depois. O irmão disse, eu disse: irmão, eu visitei a Evinha, agora eu quero que o senhor visite. Depois que o senhor visitar a Evinha, nós vamos conversar. Ele não visitou, eu saí de lá, ele não visitou. A circunstância em que ela viviam, e ela se tornou uma médica, esposa de um pastor. Interessante, às vezes a gente critica sem saber a razão de criticar. A gente quer conhecer a ovelha, visite. Quer conhecer a casa, é lá que a gente vai conhecer. É lá que a gente vai ver as circunstâncias. Aqui mesmo nessa igreja eu não conheço, mas com certeza tem gente que luta para ser fiel. Tem gente que tem dificuldade, gente que tem circunstâncias hostis a ele, mas está aqui conosco. Talvez não esteja tão bem quanto você acha que deveria estar, no que diz respeito à aparência, mas quem sabe interiormente esteja melhor que eu. É bom a gente pensar quanta coisa, como a gente critica, como a gente fala, como a gente observa. As frustrações muitas vezes podem ser identificadas na forma de crítica. O diabo tenta o crítico atribuir aos outros os pecados e faltas que procura ocultar em si mesmo. Nós temos que ter um pouco de cuidado com isso. A crítica é o maior fator de desagregação da igreja. Há pessoas que se especializam nisso. E eu queria dizer um pensamento, vocês não podem esquecer. Quem sabe fazer não critica, faz. Quem sabe fazer não critica, faz. Aqui mesmo nessa igreja, eu já encontrei alguns oficiais chateados porque alguém criticou a sua atuação. Eu disse: não se preocupe, se ele for no teu lugar, ele não vai fazer nem tão bem quanto você. Mas ele vê, ele critica, ele fala. Todo mundo está proibido de falar, a menos que possa melhorar o silêncio. Isso aqui é fabuloso. Todo mundo está proibido de falar, a menos que possa melhorar o silêncio. Como tem gente que fala, e quando o silêncio devia ser ouvido. Abre uma... Quer ver uma coisa terrível? Abre uma sessão de perguntas, vem cada pergunta que você não é possível, mas vem. Vem cada colocação, você vai dizer não é possível, mas vem. Às vezes o que a gente vai falar vale muito menos que o silêncio. E eu achei um provérbio, eu achei interessante. Olha o que ele diz: quem tem telhado de vidro não atira pedras no do vizinho. E eu me lembro quando aqueles críticos trouxeram aquela mulher adúltera e acusaram, e um deles era uma das razões do adultério dela. E Jesus, o que Jesus disse? Quem não tem pecado, atire o quê? E eu duvido que aqui tem alguém que nunca pecou. Sou capaz de perguntar: tem alguém que nunca pecou? Se nunca pecou, ao levantar a mão, vai pecar a primeira vez agora. Olha como é pesado isso aqui, como é significativo. Quem não tem pecado, critique. Quem não tem pecado, critique. É difícil. É difícil isso aqui.
Jesus deu uma lição que às vezes a gente passa muito por alto, mas ele foi bem no âmago da coisa. Se você não tem nenhum problema, critique. Se você nunca errou, pode acusar quem errou, mas é difícil. Graças que quando nós nos convertemos, não eu, mas Cristo vive em mim. Agora sim nós podemos ser diferentes. A crítica, na maioria das vezes, é um juízo parcial que aumenta a falta dos outros e passa por alto as virtudes que ele possa ter. Eu queria dizer, é mais fácil criticar do que fazer. É mais fácil dificultar do que ajudar. É mais fácil aniquilar uma reputação do que construir um caráter. Porque uns e outros criticam. Criticam porque têm inveja. Gostariam de receber os elogios que os outros recebem. Criticam por se sentirem incapazes de fazer o que os outros fazem. Criticam por não ter visão das coisas de Deus. Criticam porque estão desocupados, ou vivem desocupados, não produzem quase nada. Marido e mulher recém-casados mudaram-se para uma nova casa. Na primeira manhã, enquanto tomavam de jejum, a esposa observou uma vizinha que pendurava lençóis no varal e comentou com o marido: que lençóis sujos ela está pendurando no varal. 3 dias depois, no mesmo horário de jejum, lá estava a vizinha pendurando lençóis no varal e a mulher chamou o marido e disse: nossa vizinha continua a pendurar lençóis sujos. Passados um mês, a esposa se surpreendeu ao olhar e ver que a vizinha estava pendurando agora lençóis limpos. E ela disse para o marido: finalmente ela aprendeu a lavar roupa. O marido respondeu: é que hoje eu levantei mais cedo e lavei a vidraça de nossa janela. Muitas vezes a nossa janela está manchada dos preconceitos, da arrogância, do orgulho, da crítica, e só conseguimos enxergar os problemas dos outros. Antes de criticar, temos que primeiro prestar atenção à nossa janela, que muitas vezes está cheia de defeitos e limitações. Eu acho que alguns talvez tenham que lavar a vidraça da janela para poder ver o lençol limpo que a vizinha está estendendo. Oscar Wilde, ele disse: aqueles que não fazem nada estão sempre dispostos a criticar os que fazem. É mesmo. Como é bom criticar, como é bom falar mal dos outros, como é bom aumentar os problemas dos outros, para que a gente possa esconder os da gente. Tem um texto impressionante aqui em Salmos. Salmos 15, verso 1 a 3. Salmos 15, verso 1 a 3. Este faz a gente pensar, diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Diz mais: o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Que texto que a gente devia guardar e ler sempre. Evangelismo, página 102 diz: o Senhor nunca abençoa aquele que critica e acusa seus irmãos, pois esta é a obra de Satanás. É pesado isso aqui. Criticar não é a obra de um adventista. Criticar não é o meu trabalho nem o seu. Criticar é a obra de Satanás. Testemunho Celeste, volume 1, página 490. Quantas famílias não temperam suas refeições diárias com dúvidas e cavilações, dissecam o caráter de seus amigos e os servem como delicada sobremesa. Sobre o que você vai falar hoje, depois de chegar em casa? O que você vai falar na hora do almoço? Quantos pastores foram dissecados, servidos com sobremesa, depois de um sermão que eles fizeram e que você não concordou, não gostou? Você falou mal do pastor, falou mal do ancião. Que pregador! E às vezes as crianças estavam ali. É difícil isso, a gente tem que cuidar. A gente vai formando
Eu me lembro de uma família, e ela queria que o filho fosse ser pastor. Disse: mãe, eu não quero não, eu sei o quantos vocês criticam o pastor aqui em casa. Eu não quero ser criticado desse jeito. É bom a gente pensar. E concluindo, eu quero dizer alguma coisa a mais, alguns pensamentos só. Primeiro, não critique. Não faça parte do grupo que se assenta para criticar quem está em pé lutando. É aquela velha história: ninguém chuta cachorro morto. Se você está sendo criticado é porque você está em evidência, você está fazendo alguma coisa. Não se preocupe muito com essa crítica. Use a língua para edificar as pessoas. E olha, não haverá lugar no céu para os críticos, pois achariam defeitos no próprio Senhor. E eu achei um pensamento ainda essa semana que diz assim: Deus e o crítico não podem morar juntos. Deus e o crítico não podem morar juntos. E eu concluo contando o que aconteceu na Igreja Central de Belo Horizonte, que era na Vias Fortes, passou para a Rua Timbiras, e eu estava lá com o tesoureiro da Missão Mineira. E quando começaram, talvez a primeira igreja que começou a colocar carpete foi a Central de Belo Horizonte, lá na Missão Mineira. E um bom irmão, era bom irmão, disse: pastor, eu não vou mais à Central. Por quê, irmão? É muito luxo. Eu digo: o senhor não vai poder ir para o céu. Como? Na visão da irmã White, as ruas da Nova Jerusalém são de ouro. O senhor vai se escandalizar, é melhor o senhor ficar por aqui. Depois que a igreja foi inaugurada, um mês depois eu fui lá. Eu me dava bem com ele. Eu digo: o irmão está aqui na igreja? O senhor me convenceu. Eu digo: convenceu o quê? O senhor está vendo que para Deus a gente tem que fazer o que é melhor? O senhor está se sentindo bem? Com certeza Deus também está. Como é fácil a gente criticar, como é fácil a gente achar defeitos. É só procurar, mas não é por aí. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Se alguém tinha esse costume, de hoje em diante, por favor, não tenha mais. Ou então diminua o que puder. Que Deus abençoe a toda esta igreja. E que a crítica não deixe ninguém fora do céu, é o meu desejo. Amém. Após essa bela mensagem, vamos entoar o hino número 360, Fixa Teus Olhos no Mestre.
Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, na Tua igreja, neste belo sábado. Te pedimos que nos dês as bênçãos que tens reservado para nós durante este dia. Que possamos usufruir da Tua companhia. Que possamos também ouvir as advertências da Tua palavra. Que, se, ó Pai, algum dia fomos Cristo, que possamos abandonar esta situação e passemos ao Teu lado, adorando-te em espírito e em verdade. Abençoa essa igreja da Vila Matilde, que tem aberto suas portas cada sábado, domingo e quarta-feira, para confirmar a fé dos que já te aceitaram e dando oportunidade de salvação àqueles que ainda não te conhecem. Queiras abençoar a cada família aqui representada, que um dia todos possamos fazer parte dos fiéis e remidos. Acompanhe agora a escola sabatina que seguirá na recapitulação da lição. Possamos tirar lições para o nosso viver prático. Perdoa as nossas faltas, aceita a nossa oração, pois nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Sua voz.